Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tive essa ideia de fazer como a gente fazia na escola quando a gente era criança, lembra? A professora falava assim, gente, abra o livro tal, na página tal e vamos ler juntos. Então, eu quero ler junto com vocês, né, as páginas dessa carta, a carta 1, para a gente poder passar para a carta 2. E eu vou dando umas paradinhas e comentando com vocês, tá? E eu quero pedir que quem estiver assistindo vá comentando comigo aqui nos comentários, que eu vou sempre respondendo vocês. E quem sabe seja até o caso de fazer um vídeo pra gente poder bater papo sobre esse assunto. A total intenção desse canal é isso, gente. Trocar ideia com vocês e registrar a evolução, né? Daqui a um ano a gente vai ver assim, esses mesmos vídeos e pensar, nossa, como eu melhorei, como eu mudei. Essa é a intenção. Bora ler junto, então? Vamos lá. Essa é a carta 1, que vocês já sabem, né? Que a gente ainda vai passar para 2 daqui a alguns dias. Vamos lendo, então. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim retificar as interpretações errôneas dos meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. E estive na Palestina há 2000 anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e delicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Resumindo, gente, é uma freira, tá? E ela vive em clausura. Ela não é citada nas cartas, ela não é sensacionalista, ela não quer aparecer, entendeu? Como eu já vi algumas pessoas comentando em outros canais. Não é uma pessoa que apareça, ela nunca aparece, tá? Então não é sensacionalismo. Essas cartas são a verdade, tá bem escrito aqui, ó. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo e essas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Esse é o meu caso, gente. Eu já saí dessa fase aqui, ó, de buscar a razão da existência, propósito de vida. Graças a Deus, graças a essas cartas, eu encontrei meu propósito de vida. E um desses propósitos é estar aqui com vocês hoje conversando sobre essas cartas. Quem tem mais proximidade comigo sabe o quanto eu me emociono com essas cartas e com estar compartilhando com vocês as informações que a gente está aprendendo aqui. Olha, poderia-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar um mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando eu estive na Terra, na Palestina. Talvez você duvide que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que eu estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Por que Jesus começa falando assim, de que as pessoas podem duvidar e tal? Porque santificaram tanto Jesus, gente. Colocaram tanto misticismo em cima da vinda dele aqui, que agora tem muita gente que acredita que seja impossível falar com Jesus, que seja impossível sentir Jesus, que seja impossível ouvir o que ele tem para nos falar. E isso é uma coisa completamente errônea. E é isso que ele está tentando fazer aqui com essas cartas, tá? É retificar as informações errôneas que trouxeram e que mistificaram tanto a vinda dele aqui, que era uma coisa que era para ter sido assim tão natural, mas mistificaram muito. Na carta 1 a gente já consegue ter um bom entendimento, por isso que eu acho legal a gente ir comentando. E aí ele continua. Aqueles que tiverem dificuldade de compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são um elo entre a sua consciência e a minha transcendente. Mais uma vez, ele confirma o que eu acabei de dizer. A gente tem um elo com ele, a gente consegue falar com ele, a gente consegue ouvi-lo, gente. Tenta tirar da sua mente que Jesus é um santo intocável.
tá? Que é para você conseguir ter a certeza de que você tá falando com ele através dessas cartas, beleza? Aproxime-se dessas cartas com a mente livre de ideias e crenças. Nossa, eu acabei de falar isso, agora eu tô lendo, né? Crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada pela crença humana. Vou aumentar assim que fica melhor. Não, assim fica bom, né? Eu tô vendo só na tela, tá ótimo assim. Gente, eu não vou ficar cortando vídeo, tá? Porque é muito difícil cortar vídeo, mas então vamos continuar para não ficar alongando muito o vídeo. Trata-se de traga-me sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com os tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe mais além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito dessas cartas. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo, em geral, e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos e bem-estar. Gente, essa frase parece simples e ao mesmo tempo complexa. O que ele está dizendo aqui? A evolução espiritual da consciência humana quer dizer, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você estuda de mente aberta, aceita algumas coisas que você vai lendo, mais a sua mente se abre, certo? E uma pessoa melhor você vai se tornar. Apesar que quem já leu as cartas até o final sabe que não existe uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Existe apenas a pessoa enclausurada dentro do ego. Mas é uma coisa mais complexa, eu já expliquei aqui em vídeos de explicações, mas eu não quero entrar nesse mérito, senão a gente vai sair aqui da leitura. Mas o que ele quis dizer? A consciência humana ela precisa se expandir, entendeu? Para que a gente pare de criar problemas nas nossas vidas. A maioria das pessoas, uma grande maioria, não aceita que tudo que ela vive é consequência do que ela pensa, sente, fala e faz. Entendeu? Mas gente. E aí tem aquilo que a gente pensa, fala e faz pra gente e isso impregna ao nosso redor. E é uma teia de aranha gigantesca que vai crescendo e se torna a consciência coletiva, como eu já expliquei aqui pra vocês. Então o certo é a gente mudar a nossa consciência, certo? Para expandir a nossa mentalidade, o nosso conhecimento e parar de criar coisas ruins. Você vai fazendo isso gradativamente ao seu redor, vai contagiando pessoas ao seu redor e o seu mundo em geral ele vai mudando e vai melhorando. Vamos seguir em frente aqui. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja que o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias, como existe hoje. A ambição, a cobiça, a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal mesmo entre os judeus, para com os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem os seus semelhantes como a eles mesmos. Aqui ele está falando, gente, que nós evoluímos, nós crescemos desde que ele esteve aqui. Naquela época, se matava por qualquer coisa, entendeu? E agora, mata-se também. Mas, gente, não é normal a pessoa matar a outra e não acontecer nada, entendeu? Sem contar que as pessoas hoje não matam, assim, as tortas direito, né? Geralmente, quem faz isso já é uma pessoa que já tá num meio de criminalidade.
Naquela época não, entendeu? Você pegou um pão ali do outro e matavam, então era muito mais atrasada a humanidade naquela época, certo? Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades, para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Isso aconteceu depois da morte dele, né? Os discípulos começaram a espalhar a boa nova, que era tudo que ele tinha ensinado, mas até aqui mais à frente da carta a gente vai ver que eles conseguiram pouco com isso, né? Apesar que o pouco foi muito, porque até hoje o nome de Jesus ecoa por aí, então foi um trabalho bem feito, dentro das condições possíveis. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso, e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte, se entrelaçava às vidas humanas, olha o ponto final aqui, né? A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiências humanas, e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão de cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder do divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Esse pedacinho aqui, se resumindo, é o que, gente? Quando os judeus estipularam o sábado para fazer as orações e tudo, se unia aquele tanto de gente, fazia as orações e aquilo despertou mais ainda e aumentou a consciência divina. Só que muitas pessoas não estavam preparadas para receber tanta força de criatividade, usaram isso para o mal. Usaram para fazer armas, usaram para fazer guerras, usaram para fazer coisas ruins, né? Do mesma maneira que pessoas espiritualizadas usaram para fazer o bem, usaram para aprender a curar, usaram para aprender a ser mais humano e bondoso com as outras pessoas, ok? Não sabia, você não me avisou. Por essa razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. E é isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para sua vida e experiência pessoal. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de sua vida passada, que fala de suas vidas ou de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Nessa frase aqui, gente, Jesus confirma com todas as letras a reencarnação. O que muita gente não acredita, que fala assim, alguém já morreu e voltou para contar, não sei quem, não tem essa certeza. Traumas e emoções de suas vidas anteriores. Quer dizer, quantas vidas físicas nós vivemos, né? Para quem é espiritualista, para quem estuda, sabe com toda certeza que isso não é segredo nenhum. Isso foi apenas, gente, deturbado e retirado das escrituras, tá? Mais à frente a gente vai falando sobre isso. Olha, a sua oração fervorosa específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas ao longo prazo
será de pouco proveito se sua mente e o seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com uma atitude mental de constante crítica. Quer dizer, gente, se você não educar o seu ego, não vai adiantar você orar. Tem um vídeo aqui no canal que eu já até falei disso. Aqueles vídeos de explicações, gente, corre lá ver. Eu desenho, eu explico muito bem para vocês tudo que eu estou entendendo. Tem coisa lá que você vai discordar? Comenta comigo, é isso que eu quero. Eu quero conversar com vocês sobre esses assuntos, tá bom? Então, a pessoa, para ela crescer, para ela evoluir, é preciso educar o ego. E educar o ego é educar o nosso lado de defesa, o nosso lado de crítica, é tentar diminuir essas nossas facetas, né, que nos prejudicam e nos impedem de crescer. As leis universais da existência se relacionam somente a atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Eu repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que magnetiza, atrai as partículas elétricas que se nutrem, que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. O que significa isso aqui que eu li aqui para vocês? Gente, ó, eu vou falar em 2 palavras, em 3. Lei da atração. Ou causa e efeito, certo? Por quê? Causativos da mente, ó, as leis universais da existência se relacionam somente a atividades da consciência. Pensou, criou. Pensou, sentiu, emanou aquela sensação, a forma vem para depois pro seu mundo físico. Aí já vi muitas brincadeiras do tipo assim, então tudo que eu penso eu crio, e tudo que eu tenho medo eu atraio, então eu vou pensar que eu ganhei na loteria para me atrair. Gente, não é bem assim. Você já pensou se você pensasse num elefante caindo na sua cabeça e na mesma hora ele caísse? Que maravilha que ia ser? É uma coisa que ela fica ali no ar, ela vira uma forma pensamento, ela fica ali. Até ela ter componentes espirituais, energéticos, o suficiente para chegar no físico. Bom, pronto, é isso. É bem isso. Nossa, consegui vir na minha mente como que eu queria explicar isso para vocês. Você pensou numa casa maravilhosa, numa coisa que você quer, essa casa ela foi jogada ali numa forma pensamento e fica ali perto de você. Quanto mais energia você mandar para aquilo, mais aquilo vai crescer e vai se tornar, né, a casa que você tanto quer. Mas eu não quero focar nisso, gente, porque a gente já tem um monte de gente aí ensinando de lei da atração, consiga um carro, consiga um apartamento, seja rico, não sei o que. Não é esse o meu intuito, tá? E nem eu mesma, nem sou rica, nem sei usar essa lei da atração tão certamente quanto algumas pessoas falam. Mas eu quero mesmo com vocês comentar sobre as cartas. Vamos continuar aqui, que senão eu começo a me perder, que eu sou meio bagunçadinha das ideias. Ó, uma nota aqui. Às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação por meio da oração. Ela responde à sua atividade, se revela num curto espaço de tempo, como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre. Mas com o passar do tempo, o estado de consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Quer dizer, você não botou tanta energia, componentes energéticos naquele pensamento e ele se desfez. E aí você, vamos supor, você estava pensando na sua saúde, cura do meu fígado, cura do meu intestino, cura do meu coração. Você estava botando muita energia naquilo. E daí simplesmente você se esqueceu e parou. E aí aquela forma de pensamento foi se desfazendo e se desapareceu. É isso que ele está explicando aqui. Então, você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Mesmo porque, gente, não adianta você pensar em saúde comendo errado e falando mal dos outros. Você vai criar a forma de pensamento que vai impregnar a tua alma, que vai fazer aquelas ataduras que eu já te mostrei aqui para vocês em outros vídeos e aí vai criar doença, né? O complicado é isso. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Vamos ver por quê. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. O que ele quis dizer com isso aqui, gente?
Quando os cientistas começaram a estudar e descobrir bactérias e vírus e não sei o que e tal, e daí eles definiram que a criação foi feita através da nossa evolução lá dos homens sapiens, dos macacos e parará, certo? As pessoas deixaram de acreditar em Deus, na espiritualidade, numa coisa maior, numa coisa mais energética e espiritual. E fazendo isso, entendeu? Elas baixaram os padrões e se entregaram à imoralidade, né? Sexo casual, aquela baderna toda e bebedeira, e tipo assim, já que não existe Deus nenhum, né? Então, bora fazer bagunça, entendeu? Não tem ninguém vigiando, não tem ninguém... Foi esse o pensamento humano. Então, eles começaram a criar muita bagunça no mundo. Eles, entre aspas, tá? Que somos nós mesmos, em outras vidas, ok? Então, vamos achar aqui onde eu parei. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Isso eu já li. Puseram em marcha uma nova ameaça ao mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino, né? Muito sério isso, gente. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente há um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violências e perfeições. Isso daqui eu vou voltar a repetir para vocês. Ele põe isso aqui na televisão, nos jornais e tal, gente, ó, excessos sexuais, filmes sensuais, filmes pornográficos, essas coisas são muito prejudiciais à saúde das pessoas. Muita gente acha que é normal ver essas coisas, e não é, gente, não é, mas não vou entrar muito nesse mérito. Violência, já falei em outros vídeos. Filmes de destruição do planeta, aniquilação da raça humana, os homens tentando vir para outro mundo porque a Terra não existe mais água, não sei o que. Gente, as pessoas não entendem que estão criando isso para o nosso futuro. Não é ficção, ok? Vamos acordar, começar a cuidar disso, porque senão a gente vai acabar vivendo mesmo naquele mundo em que a gente vê nos filmes. Vamos parar de ver esses filmes, vamos parar de ver essas coisas, certo? E aqui, ó, violência, perversão, coisas sexuais, sai disso, ok? Não é para assustar você, não é isso. Mas, gente, se vocês começarem a estudar, vocês vão entender que isso não é paranoia, tá? Não é paranoia, é coisa séria. Essa infecção mental primeiro se manifesta como as formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudança climática, diminuição das safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e massacre de população inteira de seres humanos. Desse modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia, e o propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Quer dizer, são os desavisados, gente. E nós que estamos aqui nesse canal, nós não somos pessoas desavisadas. Vocês já viram uma passagem que tem na Bíblia que fala que muito foi dado, muito será pedido? Quer dizer, gente, quem já está sabendo disso não pode mais se virar as costas. Uma vez que a gente tem consciência das coisas, a gente tem a obrigação de trabalhar para que aquilo mude, certo? Ó, sua tela de TV e o cinema se tornaram uma nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas à humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias são presas atrás de muros altos e os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta, entre aspas, no caso aqui, ele pôs até de letra maiúscula, ó, invadindo teus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes humanas. Quer dizer, quanto mais você vê essas coisas, mais você ajuda a criar coisas ruins ao seu redor. E na verdade aqui não mentes humanas, né? Mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida
a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Então, gente, é caso pra gente poder botar a cabeça pra pensar mesmo, né? Vamos pensar. E vamos encerrar por aqui hoje. Eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão sobre o que a gente leu hoje. Se pergunte o que você tem feito para ajudar o planeta, os animais, as pessoas, né? A natureza em geral. Ouve-se muito assim, gente, que queremos um mundo melhor, mas o que você tem feito para isso? Vamos pegar a nossa parte dessa responsabilidade e colocar em ação. Olha, muitos querem mudanças, mas poucos querem mudar. Vocês já viram que eu já falei isso aqui no canal. Nós já somos, gente, os trabalhadores da última hora. Então o tempo está esgotado, o tempo está esgotando. A gente não tem mais tempo para ficar brincando de casinha, não. Bora trabalhar, gente? Bora, vamos estudar essas cartas, vamos levar a sério, vamos começar a nossa mudança? Então bora. Um beijo de luz, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!